Vamos dar um exemplo aqui, como é que a gente cria aqui um esboço visual, né? Usando a estrutura modular. Lembrando aqui da estrutura modular, né? Em que você coloca aqui nesses retângulos aqui, nesses quadrinhos aqui, uma história, né? Um tópico, e você vai desenvolvendo aqui uma explicação sobre esses tópicos. Então você vê que essa estrutura modular aqui, ela lembra bem aqui uma história em quadrinhos, né? Então, assim como exemplo, eu peguei aqui eu fiz aqui um resumo de uma parte do capítulo 1 desse livro aqui que chama Mentes Inquietas, que ele trata sobre TDAH, né? Desatenção, hiperatividade e impulsividade, né? Então, é um livro aqui muito bacana da Ana Beatriz, a psiquiatra, né? E eu li esse capítulo do livro aqui e fui resumindo assim, né, algumas das ideias do livro, né? Então assim, uma coisa que eu normalmente faço e assim, eu uso o pensamento visual é para resumir rapidamente assim algum assunto, né? Então ele está falando nesse capítulo aqui sobre características do TDAH na infância, né? Então ela falou sobre agitação e impulsividade. Eu pensei assim, a primeira ideia que veio na cabeça assim, uma criança correndo aqui em círculos, né? Ou então uma segunda ideia aqui pulando, né? Andando pulando, né? Aí eu escrevi aqui, ó, corre de um lado para o outro, né? Anda aos pulos, né? No livro fala também que às vezes a criança hiperativa ela tende a escalar os móveis, né? Então eu fiz algumas ideias, uns desenhos rápidos aqui dentro desse tópico aqui que eu chamei de impulsividade e agitação, né? Bom, segundo um outro aspecto aqui que ele trata nesse capítulo aqui é desatenção, né? Enquanto eu falo desatenção, me veio na cabeça assim uma criança lendo aqui um livro, mas tendo uma dificuldade de concentração, né? E um outro aspecto que veio aqui também ele trata um pouco é sobre ela trata um pouco é sobre hiperatividade. Aí me vieram na cabeça aqui algumas ideias, né, de uma criança que fazendo mil coisas ao mesmo tempo, né? Como se tivesse um monte de braços aqui pegando várias coisas, né? Computador, né? Pegando um tablet, pegando lá um pincel, né? Um brinquedo, né? E não focando em nenhuma das coisas, né? Deixando cair as coisas pelo caminho, né? E um outro ponto aqui que ele trata o livro é a dificuldade de parar o que está fazendo, né? Então a criança está fazendo uma atividade, por exemplo, aqui jogando um game, eu desenho aqui uma criança aqui com um tablet na mão, né? Então dificuldade de parar, alguém chamando aqui, a criança trabalhando, brincando com o tablet, né? E por fim, assim, um ponto que ela toca ali é a tagarelice, né? Ou seja, a criança começa a falar um assunto e vai desenvolvendo aquele assunto, fala e não consegue parar, né? Então eu coloquei aqui essas ideias, né? E o próximo passo foi transformar essas ideias aqui num, num rascunho rápido, né? Então esse rascunho rápido aqui que está nesse meu desenho aqui da esquerda, o que eu fiz? Eu usei um software que chama Comic Life, né? Primeiro eu fiz esses desenhos aqui, né? São desenhos simples, né? O primeiro desenho é uma criança aqui andando em círculos, correndo. Um segundo desenho aqui é uma criança com mil coisas na mão, né? Assim, né? Um terceiro exemplo, uma criança falando sem parar. Depois uma criança aqui tentando ler um livro, mas com problema aqui de concentração, né? Depois uma criança aqui lendo num game, né? E aqui chateada, né? Porque angustiada com não conseguir prestar atenção nas coisas, né? Então o que eu fiz, né? Eu fiz um primeiro protótipo rápido também, né? Baseado nesse estudo que eu fiz do capítulo do livro, usando aqueles desenhos simples que a gente viu do homem bonequinho, né? No estilo da história das coisas, né? Assim, com isso, já foi interessante que eu já pude definir quais seriam as frases que eu ia usar aqui, né? E mais ou menos a disposição da estrutura modular, né? Que seria uma leitura aqui em quadrinhos, assim, daqui para cá, daqui para lá, coisa e tal, né? Bom, depois que eu fiz esse rascunho aqui, eu falei, bom, né? Tá legal, mas a gente poderia dar uma melhorada nisso, né? Aí o que eu fiz? Eu simplesmente criei aqui um personagem, né? Uma criança aqui, né? E para cada um eu refiz esses desenhos,
aqui, né? Então eu fui refazendo, agora você vê o mesmo desenho aqui refeito aqui do outro lado, né? Mesmo desenho aqui refeito, né? Mas agora com um estilo mais aqui de cartoon, né? Para ficar um pouco mais interessante aqui essa história, né? O texto basicamente é o mesmo texto que eu usei aqui, eu estou usando aqui, tá? Bom, eu vou deixar essa figura no site, depois vocês dão uma olhada mais um pouquinho, né, com calma, né? Mas, por exemplo, o texto aqui do menino aqui andando aos pulos, né? As crianças, né, com TDAH na infância, né, característica, não para quieta, né? Corre de um lado para o outro sem parar, andam aos pulos, né? Segundo, mexe em vários objetos ao mesmo tempo e volta e meia derrubam, né? Então está aqui uma criança aqui com uma bandeirinha, com um pedaço de papel, com uma bexiga, né, com lápis, com um computador, com um carrinho, né, com um celular na mão, né? Depois, às vezes se empolgam, tagarelando de forma aparentemente incontrolável, né? Então coloquei aqui uma frase, um menininho aqui explicando um game, né? Então fala, não para de falar, né? Depois, dificuldade de manter a atenção em assuntos que não são de seu interesse, né? Então, normalmente, uma criança com TDAH tem esse problema aqui de desatenção, mas, por outro lado, também tem um problema de hiperfoco, né? Ou seja, num, no assunto que ele tem interesse ali, acaba se tornando especialista nisso, né? Mas eu só quis representar essas características por enquanto, né? E depois aqui tem dificuldade de parar o que estão fazendo, da transição entre as tarefas, né? Então, sei lá, um familiar, menino, para de jogar, vem almoçar. E ele tá ali jogando, né? Tal, né? E por fim, elas podem ter assim uma baixa autoestima, né? Por quê, né? Porque de repente começa a ser repreendido ali porque está com falta de atenção, não está se concentrando, aí sente mal aqui, né? Sente inútil, alguma frase assim, né? Bom, então aqui que eu fiz, né? É um exemplo simples da estrutura modular, né? A gente vai ver mais para frente aqui, eu vou dar algumas dicas, né? Como é que a gente pode usar dois softwares, né? Um software que é para desenho, que é o Sketchbook, e outro é o software que eu usei para criar o quadrinho, que é o Comic Life, né? A gente vai ver isso aqui em outras videoaulas que estão aqui no curso, tá? Mas nesse momento aqui eu só queria dar uma ideia, né, de como é que a gente pode fazer essa estrutura modular. É isso aí.